templo do Espírito Santo, amém? Hoje é dia de ceia. Eu quero falar, e é por isso que muitas vezes tem coisas que eu anoto porque eu não quero deixar passar. Presta bem atenção, queridos. Não é porque está anotado que não é o Espírito que está agindo. Pelo contrário, tem ordem e decência, porque o Espírito falou comigo primeiro, antes de vir para o papel. O Espírito falou, o Espírito fez e o Espírito trabalha. O que eu não quero é trazer aqui coisas de mim mesmo. Então, por isso eu anoto, para que aquilo que sair do altar saia daquilo que Deus quer, do trono dele para a vida de vocês. Porque o Senhor se manifesta na ordem e decência. O Senhor só se manifesta na ordem e decência. Amém, queridos? Então, se preparem para a mensagem desta noite. Deus no trono do seu coração. Deus no trono do meu coração. Diga assim: Deus no trono do meu coração. Essa repetição não é para fazer vocês de bobo, eu já falei, é uma metodologia que faz vocês decorarem. Amém? Deus no trono do seu coração. Trono de honra. Trono de honra. Estão comigo? Vamos começar? Trono de honra. Deus, ele é o Deus, ele tem um trono no nosso coração. Sim ou não? A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida para o Senhor. Ele ocupa o trono no nosso coração. Então eu estou ileso. Eu estou ileso porque Deus, eu nem aceitei Jesus, eu estou fora, só venho. Querido, ninguém passa ileso nesta terra. Então é muito melhor você aceitar e falar: Senhor, eu quero ter isso dentro do meu coração. Porque no dia que Jesus voltar, todos vão comparecer e serão cobrados. Todos, aquele que crê, aquele que não crê, aí aquilo vai vir no julgamento. Amém, queridos? Acontece o seguinte: alguém pega um carro, pega o carro, está sem habilitação. Eu sempre falo isso. Pega o carro, está sem habilitação, né? Você não tirou carta ainda, mas sabe dirigir, está indo. Toda vez que eu lembro eu falo isso, eu lembro de um guarda, rodoviário. A gente tinha um conhecimento e eu lembro disso. Por quê? Isso é uma dica, tá bom, gente? Ele que falou. Não, e dá certo, porque eu nunca andei sem habilitação, mas eu sempre tive um trauma da polícia. Parece que é assim, passava 10 carros, o meu era escolhido. Aí eu nunca achava o documento, sabe aquela coisa? Aquela coisa, sabe? Aí o guarda falou assim para mim: olha, quando a senhora passar numa blitz, se a senhora fizer assim, ó, o guarda já pegou. Fica a dica, é verdade. Por quê? Quando você olha assim, você vira a ponte da Nova Jaguariúna, que não dá para ver. Você vira e vê o guarda lá, você faz: e agora? Você dá aquela puxadinha que você não percebe, que você assustou. Você não assusta quando você vê? Você pode não estar devendo, mas você assusta. Vai me parar, onde está meu documento? Parece que some da cabeça da gente. Eu não sei não onde está o documento, não está nada, né? Aí você dá aquela puxadinha e o guarda falou assim: tem coisa errada. Aí eu já desço e falei assim: olha, seu guarda, mas está errado? Não, mas não sei onde. Agora você vai mandar eu procurar o documento, não vou achar, liga para o apóstolo. Onde que está? Está naquela coisinha que levanta do banco, e aí você procura que está lá. Mas por que eu estou falando isso? Que quando você pega um carro sem habilitação e sai, e o policial te para, aí você vai chegar para o guarda e vai falar assim: seu guarda, me desculpa, eu estou aqui pedindo desculpa para o senhor, viu? Tá tudo certo, eu vou voltar para casa. Ele falou assim: mas viu, você está dirigindo sem habilitação. Nossa, mas eu não sabia que não podia. Hoje é impossível, mas eu não sabia que não podia dirigir sem habilitação. Aí o guarda vai falar: ai, coitadinho de você, então tá bom, vai para casa. É isso que ele vai falar? É isso? O que ele vai fazer? Multar e o que mais? Vai guinchar o carro. Ou não é? Então, queridos, a mesma coisa diante de Deus. Ninguém vai passar indesculpável na presença dele. Se você tirou a habilitação dele ou não, você vai prestar conta. Amém? Então, nós temos que entender que no nosso coração, o Senhor, ele tem que estar no trono de honra.
Só que eu quero te perguntar algo. Quem verdadeiramente está no trono do seu coração? Quem verdadeiramente ocupa o trono de honra no seu coração? Para quem o seu coração está dispensando aquilo que Deus te deu de melhor, o tempo? Porque às vezes você acha que o que você tem de melhor é o dinheiro, é o seu carro, que nem foi falado aqui, é o seu trabalho, é o seu emprego, é o ter. Eu quero dizer para você, o dia que se Deus um dia tirar tudo, você não vai ter, você vai se deparar com quem você é. Então se depare com quem você é, quando todas as vezes que Deus te chamar para isso. Quem ocupa o trono de honra? Como que você ocupa a coisa mais valiosa que você tem, que é o seu tempo? Aquilo que você tem, o tempo foi dado por Deus. Quanto que você dá do seu tempo para o Senhor durante o seu dia, que um dia é dele? Sabe qual é o tempo que você dá para o Senhor durante o dia? Às vezes, quando está acontecendo um rebuliço, aí você lembra: ai, Senhor, pelo amor de Deus, toma conta dessa situação. Aí você dispensou um tempo. Na verdade, você não dispensou tempo nenhum, você só pediu socorro, porque aquilo afligiu você, mas ele não era a honra no teu coração. Amém? Para quem que o seu coração dispensa tempo? Para os bens materiais, para o trabalho, para um filho, para um cônjuge, por diversões. Teve um povo aqui que veio, trabalhou, podia estar fazendo tantas outras coisas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, ele vai embora, mas ele vai embora para um lugar que eu falei isso para ele, com um envio apostólico. Ele vai pôr o pé naquele lugar e a atitude real vai estar ali através dele e da família dele, em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer nos levar em lugar onde todo mundo diz que não tem jeito, mas é nesse lugar que o Senhor nos coloca para ser cura aos enfermos, esperanças para os desesperançados. E é por isso que Deus primeiro deu aquilo que ele desejava um dia, e ele nem estava esperando, mas porque o Senhor deu para ele e falou: vai, meu filho, vá lá, você vai realizar o sonho, e mais vai fazer o meu trabalho, porque Deus, ele não deve nada a ninguém a não ser o amor. Amém? Então, pegue isso daí. Quem ocupa o trono do teu coração? Quem ocupa o trono de honra do teu coração? Essas coisas que eu vou ler aqui, eu anotei para ser mais dinâmico. Porque é interessante como que estão os cultos hoje em dia, né? A gente vem para adorar, mas eu não quero que você venha aqui só para bater carteirinha. Eu quero que você venha aqui e fale assim: se é 1 hora, 1h30, até mesmo 2 horas. Essas 2 horas do tempo que é do Senhor, eu quero entregar para Ele o que é de melhor. Porque Ele vai cuidar da sua semana que vai vir. E Ele cuidou de você da semana que passou. E eu li uma frase interessante que diz: a diferença entre o veneno e o remédio, sabe qual é? A dosagem. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Foi então que eu fui buscar, porque eu escuto coisas, eu não fico somente repetindo como papagaio, eu fui buscar da onde veio essa frase. E o que o Senhor trouxe para nossas vidas. Essa frase, ela veio de um médico suíço. Agora você me pergunta, qual o nome? Não gastei tempo para procurar falar o nome dele. Não gastei tempo para falar o que ele colocou. Não gastei tempo. Eu sei que foi. Existe, veio de um médico suíço. Liguei até, falei com o apóstolo, perguntei que tipo de medicina era aquela. Ele foi me explicando. Aí ele queria me explicar mais. Eu falei: não, bem, deixa isso aí para você. O próximo culto, quando você for pregar, você explica mais, porque aí já é a sua área. Senão vai confundir a minha mente. Porque o que eu queria saber, eu soube. Esse médico, ele colocou que entre o veneno e o remédio só a diferença é a dosagem. E vocês vão entender o porquê. Trazendo para nossas vidas o princípio dessa, entre o veneno e o remédio e a dosagem, pode ser aplicado em muitas áreas da nossa vida. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a alimentação. Assim como o medicamento, os alimentos podem ser benéficos ou prejudiciais. Se você comer demais, passa mal. Se não comer, inanição. Então tem que ter o quê? Equilíbrio.
Exercício físico. O exercício é fundamental para manter um corpo saudável e uma mente clara. No entanto, o excesso de exercício sem descanso pode levar a lesões, esgotamento e à morte. Trabalhar e lazer. O trabalhar é importante para alcançar objetivos profissionais e pessoais, mas é igualmente importante equilibrar o tempo de trabalho. Porque tem gente que coloca o trabalho como o trono da sua vida. E o lazer, que ele coloca aqui, a mesma coisa. Se você também só quer lazer, você só quer fazer as suas coisas, pensa somente em você, naquilo que é prioridade para você, e não coloca no momento do compromisso com as coisas do Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, de se reunir em comunhão, você está pondo o lazer acima de Deus, então o lazer é trono. Hoje em dia, qual é o lazer? O lazer dos homens, né? Que nós estamos na geração do homem que prende o cabelo, graças a Deus, né? Não tenho nada a ver com isso, mas prende o cabelo e sai com o cachorrinho na rua. Vai passear com o cachorro. Tem algum problema isso? Não. Mas as coisas estão mudadas nos dias de hoje. A geração que os homens só ficam em videogame. É videogame, 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 videogame. Eu falei isso outro dia. Estão tão viciados em videogame. Hoje em dia está um absurdo a quantidade de homens que ficam no videogame e as mulheres estão assim, oh! Graças a Deus as crianças estão nas aulas, né? Ei, estou aqui. E os homens no videogame. Aí quando eles lembram, porque aí eles lembram quando é para eles, aí eles lembram. Aí a mulher está assim, bye bye. Estamos num tempo que está tudo distorcido, tudo mudado. Então o lazer, ele também está incluído nisso. Relacionamento interpessoais, a comunicação é a chave. No entanto, muito ou pouco, tanto muita comunicação ou pouca, pode afetar a qualidade da relação. É necessário encontrar um equilíbrio saudável. Por exemplo, a pessoa não fala, o outro quer que tenha bola de cristal. Só que também a palavra de Deus diz que ficar com uma pessoa que fala, é que nem o quê? Uma gota que cai na panela e fica tec, 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 tec. Você não consegue dormir com uma goteira na sua cabeça? Eu não consigo nem ouvir aquele negócio que saiu da parede e escorre água. Como chama aquilo? Calha. Isso. Fica lá, Jeffrey. Nossa, acho que eu vou pôr um pano na boca daquela calha, né? Finanças, economizar dinheiro é prudente, mas ser excessivamente prudente faz mal. Excessivamente. Tudo que é excessivo faz mal. Assim também são nas coisas do Senhor. A mesma coisa, as bênçãos de Deus. É aí que nós estamos entrando aqui. As bênçãos de Deus, se não tiver equilíbrio, vocês vão ver aqui na palavra, se as bênçãos de Deus não tiver equilíbrio, ela vai requerer. As bênçãos de Deus, se não tiver equilíbrio sobre a sua vida, elas vão requerer de você em desafio e aflição. Como assim? Vamos ver aqui. Até mesmo se nós não equilibrarmos as bênçãos que Deus nos dá, como foi dito. Eu tive um carro, eu peguei um carro, foi uma bênção de Deus. Se eu não equilibrar, o que vai acontecer? O carro vai ter o lugar de honra no meu coração. E nós vamos colocando, quem teve aqui no tesouro escondido? E nós vamos colocando esses entulhos dentro desse vaso, sabe? Nós somos um vaso que carrega o tesouro e vamos colocando tudo isso. E o lugar de honra do Senhor vai sendo roubado. Por coisas que nós mesmos colocamos. Recebemos as bênçãos do Senhor, transferimos essas bênçãos de uma tal forma, de uma forma tão ruim, que ela vira um Deus da nossa vida. Precisamos constantemente examinar os nossos corações para identificar o que pode estar ocupando o lugar de honra nas nossas vidas. E eu quero te dizer mais. Precisamos considerar o sofrimento, as provas. Isso foi dessa também que tocou aqui. Precisamos considerar o sofrimento e as provas como açoites do pecado. Uau!
Primeiro a bênção pode virar maldição. E as provas e os desafios que passamos são açoites do pecado. Como assim? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos o quê? Para que nós, mortos para o quê? Vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, nós fomos. Queridos, prestem atenção. Eu e meu esposo fizemos um devocional, e nesse devocional o autor falava assim, calou isso no meu coração. Acaso, eu ouvindo, tá? Acaso o pecado de vocês não merece açoite? Que palavra dura, né? Será que o pecado não merece açoite? Não, mas o Senhor, Ele morreu por mim na cruz. Ele morreu pelos seus pecados, carregou sobre si e levou. Então você não tem mais direito daquele pecado que você cometia como iniquidade. Existe o pecado que aquele que diz que não peca está pecando. Opa, saí de manhã, tropecei. Respondi mal para o esposo, para a esposa. Pequei. Eu sei que aqui ninguém fala mal para o esposo, ninguém, está todo mundo todo dia bem. Ninguém dá uma respostinha torta, né? Ninguém. Mas aí vamos falar, o Espírito Santo não acende uma luzinha? Acende ou não acende? Boca, hein? Podia ter ficado quieta. Aí depois tem aqueles que é difícil de pedir perdão. Aí fica se remoendo. Como que pede perdão? Faz o jantar que a pessoa gosta, faz a comida que a pessoa gosta, mas não fala, me perdoa pelo que eu falei. Ou só acontece lá em casa? Acontecia, porque graças a Deus, eu passei dessa fase. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Acho que vocês aí também vai passando, a gente vai passando da fase dessa, né? Nossa, queridos, se vocês conseguirem passar dos 35 anos de casado, é uma bênção. Então, faz as contas aí. Fica firme que vai ser benção. Porque a gente não perde mais tempo com bobagem. Perde. Nossa, a gente já passa a viver uma vida tão maravilhosa, sabia, Rosa? Puxa, aquilo que a gente espera, sabe? Hoje o meu esposo ligou, foi, meu amor. Ai, que delícia. Pena que o tempo que nós temos para viver à frente é menor do que nós já vivemos. Então você que tem condições de viver muito mais à frente, faça já. Para não chegar na nossa idade e de repente ver que o que nós temos para viver é menor do que nós já vivemos. E isso em tudo. Amém? Quem está com esposa e esposo aí? Ai, que beleza. Olha para ele e fala assim, meu amor, que o Senhor seja o trono do nosso casamento. Pronto. Que delícia. Então nós precisamos, quando aquele autor daquela devocional falou assim, acaso o pecado de vocês não merece açoite? Sabe o que ele está querendo dizer? Que nas aflições que nós passamos, ei, cristão, nas aflições que nós passamos da nossa vida, são os açoites que nós temos que receber, muitas vezes, para cair a nossa ficha e examinar a nós mesmos e dizer, por que será que eu tenho passado por isso? A gente fica chorando, eu não merecia passar por isso. Opa, alguma coisa Deus quer nos ensinar. Ele é pai, e um bom pai corrige o filho. Vi lá o Hugo corrigindo o filho dele, isso aí. Precisa se corrigir os filhos no caminho que eles se devem andar. Eu sempre pensei que eu corrigia minhas filhas, sabe por quê? Eu ficava brava com as minhas filhas em casa, eu sempre fui muito brava mesmo, mas sempre fui muito carinhosa também. Só que eu sempre pensava uma coisa que a minha mãe me falava quando eu era pequena. Ela falava assim, melhor eu ser assim, do que pessoas fecharem a porta da casa para você, porque não suportar a má educação do seu filho. Olha que triste.
A pessoa, você ligar, posso mandar seu filho? Olha, não, tá sempre dando uma desculpa, querida, é porque não quer o seu filho, porque o seu filho é desobediente, seu filho sobe no sofá, seu filho não tem respeito. Olha que triste. Estou errada no que eu estou falando, queridos? Que não é o nosso caso. A gente ensina porque a gente quer ter orgulho. Olha, esse menino está rindo aqui. É assim mesmo, né, filho? É, que belezinha, né? Isso aí. Então, nós precisamos ser açoitados no pecado. Nós precisamos entender que o nosso pecado, ele precisa ser tirado. E eu quero dar um exemplo de todo mundo fala dele, todo mundo. Né? O que estava no coração de Abraão? Aqui na história de Abraão, a gente vê claramente o remédio e o veneno. Abraão, ele passou a amar tanto Isaac, que era a bênção, que era a promessa, que Isaac deixou de ser filho e passou a ser o Deus da vida de Abraão. Ei! Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2 diz, depois dessas coisas, que coisa? Um monte de coisa aconteceu. Você não quer? Pega a Bíblia, lê lá na sua casa. Aconteceu um monte de coisa. Abraão passou a ser Abraão, e Sara não pôde ter filho, e aí ele fez o milagre. Depois de todas essas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama. Deus olhou para Abraão e disse, você, Abraão, está amando mais Isaac do que eu. Deus muitas vezes coloca as bênçãos nas nossas vidas, foi o que eu disse, e nós passamos a amar mais a bênção e se comprometer com tantas outras coisas por conta da bênção que Deus deu, ou em muitos do que a gente buscou. E a gente começa a colocar o nosso coração no que Deus deu, e não mais no que Deus é. Não mais do que Deus é. Ouvimos a voz do Senhor por uma concha, mas esquecemos de ouvir a voz do Senhor nos oceanos da profundeza. Então aqui, o Senhor está falando, olha, Abraão, pegue seu filho e entregue a mim. Tudo que nós tivermos nas nossas vidas, qualquer bênção dada diretamente do trono de Deus, seja pessoa, uma coisa, ou até mesmo uma situação que vem, tudo que nós colocarmos e for objeto de adoração, perde a função de bênção e passa a ser idolatria. Tudo que é dado, vocês estão entendendo? Tudo que é dado de Deus para nós, se nós não entendermos e ter equilíbrio nas bênçãos, aquilo passa a ser idolatria. Pasme, a idolatria causa loucura mental. Uau! É só a gente olhar o que está acontecendo com o mundo nos dias de hoje. É só olhar. Eu deixei uma história, se vocês quiserem ler em casa, referindo-se também a essa loucura mental. 1 Samuel, capítulo 11 em diante, diz a história de Saul. Saul se perdeu. Ele foi ungido rei, sim ou não? Quem deu isso para ele? Deus. Deus chamou, Deus deu poder. E ele fez com o que Deus deu para ele? Tirou os olhos de Deus, os olhos do sobrenatural, e começou a fitar nos olhos natural e começou a fazer do jeito dele. E pior, sacrificava no lugar do profeta, se colocando como profeta e colocando-se como sacerdote no lugar do próprio Deus. Ele fazia aquilo que ele mesmo queria. Quantas pessoas não têm consultado Deus, não têm consultado da maneira correta e passa a viver uma loucura mental? Por quê? O que é essa loucura mental? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, não tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Vou ali, vou aqui, vou buscar, vou não sei aonde, vou não sei aonde, vou não sei aonde, vou não sei aonde. Chega, tá assim, ó. Aí vai no médico e fala assim, olha, eu acho que eu estou com estafa, olha, eu acho que eu estou com isso, olha, eu acho que eu estou com aquilo. Porque começamos a tirar
o Deus da honra do lugar que é dele por direito. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Abraão, talvez, amou mais o filho, começou a amar mais o filho, do que amar mais a bênção, do que o dono da bênção. Porque a gente esquece. Talvez, uma outra pessoa que pensei sobre isso, sobre tirar o trono, né, o trono de Deus do coração. Quem foi, gente? Adão. Gente, Adão, eu posso supor, tá? Eu não estou falando, está escrito, eu posso conjecturar, eu posso viajar na Bíblia, porque a Bíblia ela se revela para cada um, a cada momento, da maneira que quiser, para trazer para nós revelação. O que eu não posso fazer com aquilo que Deus fala para mim, que não está totalmente claro escrito, dizer uma verdade para vocês. Porque aquilo que está escrito, escrito está. Porém, a gente estudando profundamente a história de Adão, nós vemos que Adão, ele comeu, o que a gente vê? Que ele comeu do fruto por amar Eva, porque ele não tinha pecado. Ele ainda não tinha comido do fruto. Eva é que, sim, já tinha comido. Eu estou conjecturando que ele poderia ter amado mais Eva do que e tirou Deus do trono do coração dele. Porque se Deus estivesse no trono do coração dele, firme e forte, ele não tinha pecado e não tinha comido. E no entanto, Adão, com um gesto muitas vezes de querer mostrar o amor pela sua esposa, porque afinal de contas, né? Eva era mulher de Adão, sim ou não? E ele olhava e falava assim, eu não posso magoar essa mulher, né? Ele não pode. Vai chegar à noite, eu vou ficar bravo com ela e ela, tchau. Pega lá a Eva nos dias de TPM, pior, 15 dias ele vai ver Adão assim, ó, tchau, Adão. De repente, Adão se viu e falava, deixa eu agradar ela, deixa eu comer esse fruto aí, porque depois eu quero conversar com ela no particular. Não pensa, são gestos impensados. Gestos impensados leva-se à morte. O que o gesto de Adão, rapidamente pegando ali o fruto da Eva, olha que eu trouxe para você, não, mas a gente, de onde é? Dali, não, nós não podemos comer não, ele falou assim, deixa eu agradar ela, daqui, deixa eu dar uma mordida, pá, ficou sem nada. A impulsividade, a atitude impensada, ainda que você não veja nada demais naquilo, pode trazer consequências eternas. O gesto de Adão de demonstrar amor foi bonito. E qualquer um de nós podemos agir dessa maneira. Qualquer um de nós podemos colocar pessoas, coisas no lugar de honra, que é o lugar que é do Senhor. Abraão começou a amar e colocar Isaac no trono de seu coração. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo aqui, a maioria conhece a história de Abraão e Isaac? Sim ou não? Sim. Abraão sacrificou ou não o seu filho? Sim ou não? Abraão sacrificou ou não o seu filho? Deus pediu o filho. Abraão sacrificou? Não? Sacrificou. Não, sacrificou ou não sacrificou? Vocês falaram não. É sim ou não? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem disse não acertou e quem disse sim acertou. Como assim? Abraão não sacrificou o seu filho literalmente pegou a faca e cravou. Mas a partir do momento que Abraão decidiu obedecer e voltar para Deus, o lugar de honra de Deus, Abraão sacrificou aquilo que ele colocou no lugar do altar do Senhor.
Porque o sacrifício de Abraão não foi literal enfiar a faca, mas quando nós decidimos colocar Deus no lugar de honra, quando nós decidimos voltar o Senhor para o lugar que Ele quer, que é devido a Ele, nós sacrificamos a nossa vontade, nós sacrificamos o nosso eu, nós sacrificamos, e aí sim, nós entregamos para o Senhor, com sacrifício vivo, com culto racional, o que é dele por direito. Aleluia. Aleluia. Quando Abraão, quando Abraão decide sacrificar Isaque, de fato, naquele momento, ele sacrificou. E quando ele decidiu e ergueu a faca, o Senhor interviu. Nós podemos ver a intervenção divina, porque Abraão verdadeiramente colocou o Senhor de volta para o lugar dele. Então eu quero nesta noite falar para você. Deus quer um lugar de honra no seu coração. Precisamos colocar Deus no seu lugar, no seu devido lugar. No trono do seu coração. No lugar de honra no seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós já vamos nos preparar aqui para a ceia. Amém? E eu quero que você examine-se a si mesmo. Queridos, Deus, o Senhor Jesus levou os pecados, sim ou não? Mas acaso nós não precisamos de açoites ou de umas varadas do Senhor para a gente voltar e deixar Deus ocupar o lugar dele? Sim ou não? Se nós olharmos lá, acho que em 1 Tessalonicenses, eu não sei se eu marquei? Tessalonicenses aí? Não marquei? Agora eu não lembro se é 1 ou 2 Tessalonicenses. Põe 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Se não for o primeiro, é a segunda. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Põe o 2 Tessalonicenses. Eu estava lendo sobre isso, deixa eu ver. Muda. Vai, continua. Aqui. Por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Cadê a igreja de Deus aí? Por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições, tribulações que estão suportando. Vira. Isso é sinal evidente, justo juízo de Deus. Sabe por que vocês passam sofrimentos, tribulações e perseguições? Para que vocês sejam considerados o quê? Para que nós passamos por sofrimento? Para sermos considerados dignos do reino de Deus. Está passando luta? Está perseverante? Você está sendo considerado digno do reino de Deus. Você está sendo considerado digno do reino de Deus. Vocês estão sendo considerados digno do reino de Deus. Sabe por quê? Abraão deve ter sofrido quando o Senhor pediu o filho dele. Mas no fundo, ali foi uma aflição que Abraão passou. Mas no fundo, ele sabia que ele tinha tirado o lugar de honra de Deus e tinha colocado o seu filho no lugar. E muitas vezes o Senhor, quando nós passamos algumas dificuldades, o Espírito Santo fala conosco. Ei, volta para o lugar. Volta e dá o lugar de honra ao Senhor. Eu quero que você comece a pensar qual o lugar que o Senhor precisa ter honra no seu coração. Seja verdadeiro com Deus. A palavra ela nos confronta, mas ela nos traz de volta a essência da adoração.
Porque dessa maneira, Deus nos chama para a verdadeira adoração a Ele. Feche seus olhos. Começa a pensar e falar com o Senhor enquanto nós louvamos. A bênção que o Senhor tem para você, querido, se você está esperando, pegue esta palavra, que quando essa bênção chegar até você, você não vai tirar o lugar de honra do Senhor. Se você recebeu já alguma bênção, não se deixe corromper por ela. Muitas vezes, nós estamos tratando as bênçãos do Senhor, sabe de que maneira? O Salmo 126 diz assim: grandes coisas o Senhor fez por nós. Fez. Aquele povo se alegrava do que Deus tinha feito. Hoje em dia, se esse salmo fosse escrito, ele teria que ser escrito: grandes coisas o Senhor faz, porque as pessoas, elas estão insatisfeitas. E Deus tem que estar sempre fazendo, dando, fazendo. O dia que nós começarmos a ser grato e pôr o Senhor de honra no nosso coração, nós vamos lembrar dos feitos do Senhor. O de ontem, anteontem. Porque o que o Senhor fez é bom. Vamos adorar ao Senhor. E nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu sou livre. Começa aí mesmo, no seu lugar, ainda sentado. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Continue adorando. Examine o seu coração. Veja onde que o Senhor precisa ser colocado de volta no lugar de honra. Se você tem colocado tantas coisas no lugar de Deus na sua vida. Adore ao Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falo de tua justiça. Continua adorando. Pela Vamos ficar de pé. vida. Você que está aí na sua casa, Jesus, esse é o teu sangue que preparou a ceia lá em Pedreira, tua cruz, Jardinópolis, mostra a tua graça. lá em Santos, Fala do em São Paulo, amor lá do minha tia, Pai, meu tio, que prepara outras pessoas que devem estar assistindo, nós o Santo Antônio de caminho Posse. para Ele, onde posso me achegar. Vai se preparando a mesa que já está pronta. Pelo sangue. A mesa representa a comunhão dos santos, a presença do Senhor. Que nos lava Começa adorando e falando: dos pecados. acaso nós não merecemos as repreensões de Deus, os açoites do Senhor? Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como a
Adore ao Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Adore ao Senhor. Sou livre. Nada além do sangue, nada além Declara ao Senhor: do sangue. eu sou livre de toda culpa, de todo pecado, Senhor. Jesus. Declara isso sobre a tua vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Porque o nosso Senhor, Ele vive. Jesus. Diz assim: você vai declarar nesse momento, porque Ele vive. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus, porque Ele vive. Declare. Adore. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Queridos, a ceia. Ei. Nós nos examinamos. Colocamos Deus de volta no lugar. Amém? Colocamos Ele no lugar de honra. Queridos, não precisa agora se flagelar. Deixa que a própria situação que Deus manda nos flagela. Ceia é para nós nos alegrarmos que o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós possamos ser livres, adorá-lo, engrandecê-lo e fazer neste mundo discípulos, ser luz e sal desta terra. E eu creio que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito que está em nós deve olhar e falar: vai, meu filho, vai lá, se alegra. Agora, quer chorar, chora. Quer cantar, canta. Mas nós devemos celebrar até que o Senhor volte. Porque Ele não morreu. Ele está vivo. Então por que nós muitas vezes, viu, o povo, por que nós ficamos naquela choradeira? Tem que ser choradeira de alegria. Nós choramos de alegria. Nós fazemos a ceia em dia de festa. Glória a Deus.
Eu falei pro meu esposo um dia, o dia que eu for dessa, estar com Jesus, falo isso. Não quero ninguém chorando, porque eu vou estar tão feliz que eu vou estar lá no céu. Então vai lá e faz uma festa, um culto de ação de graças. Cante, louve, em celebração daquilo que está acontecendo na minha vida. Porque se eu fui, é porque Jesus veio para mim. Então se alegre. Não olhe a morte como fim, mas a morte como começo de reinar com o nosso Senhor. Por isso que aqui a gente assovia, porque todos que têm fôlego assoviem, cante e louve para o Senhor. Porque aqueles que vivem no mundo assovia para o time de futebol, assovia de tantas formas, porque nós não podemos usar o nosso fôlego em adoração a Ele que vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Ele vive. Aleluia! Posso crer no amanhã. Adore assim, ó. Cadê a voz dos apostólicos? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda Ele! Aleluia! Eu amo fazer a ceia assim. Aleluia! E quem pode participar da ceia? Todos vão comer do pão. Todos. Porque o pão é o corpo de Cristo. E Ele se deu na cruz por todos. E Ele é o corpo. Ele é a igreja. Ele é o pão da vida. E Ele morreu pela igreja. Então todos vão comer do pão. E o suco? O suco é para aqueles que oficialmente, que já entregaram a sua vida ao Senhor, foi lá e batizou e disse assim: ó Senhor, eu não tenho vergonha de dizer que o Senhor é meu Senhor. E é isso. Se você ainda não fez isso, você também não vai ficar de fora. Você vai pegar uma uva e você vai participar. Porque eu não acredito que Jesus, quando Ele partiu o pão, naquele deserto, Ele deixou alguém sem comer e alguém sem beber. Nós é que fazemos acepção de pessoas. Jesus não faz. Nós não, porque eu não faço. E nem vocês. Jesus veio para quebrar protocolos. Então você está aqui, você não desceu as águas ainda? Pega o suco, pega a sua frutinha aí. A uva representa o suco. E muito em breve, você vai estar erguendo o cálice, porque o Senhor vai ter o lugar de honra no seu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar todas essas pessoas que estão nos assistindo, que preparou a mesa da ceia. Os elementos, esses elementos que estão aqui, Pai, nós consagramos ao Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo pão, pelo suco, representando o teu corpo, representando o teu sangue derramado na cruz. Nós consagramos ao Senhor este momento, porque hoje é dia de festa. O Senhor vive, e porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã. Amém. Então você vai receber o seu pão. Eu sei que, gente, é 7:50. Se você estivesse na sua casa, estava na Netflix.
Você está no melhor lugar que você podia estar. Você vai começar a semana com um lugar de honra do Senhor na sua vida. Amém? Então aguarde, você vai receber e espere. Crianças, cadê as crianças? Vocês vão receber. Cuidado, segura, não deixa ficar caindo copinho no chão. Porque as crianças também tomam. Todos participam. Mas nós ensinamos para as nossas crianças o princípio. Tem crianças que atingem uma idade que batiza, toma do suco. Aqui nós batizamos crianças de 8, 9 anos. Por quê? Porque criança de 2 aninhos já está passando o dedo no celular. Agora vem falar o pai para mim que não tem idade para batizar, gente. Pelo amor de Deus. As coisas mudaram hoje em dia. Tá bom? A idade de 12 hoje, psicologicamente, ela foi rebaixada. Ela está para 8 anos. Amém? Amém. Sirva um banquete. Aqui estão os servos do Senhor. A mesa está posta. Podem servir o banquete. Vocês estão recebendo o melhor banquete da vida de vocês. Não vai ser a pizza que vocês vão comer saindo daqui. Não vai ser nada. Não vai ser o lanche. A esfirra. Vai ser o pão e o suco, né? Amém, Lucas? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida.
pois esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, porque Ele vive. Não posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer
Shalom, queridos. Vocês estão felizes? Tiveram um bom domingo? Que bom, graças a Deus. Maravilhoso. Todos receberam os elementos? Alguém ficou sem? Todos receberam? Daqui eu não enxergo. Sim, amém. Eu fico maravilhado com aquele versículo que diz, que Jesus ele diz assim: esperei ansiosamente por esse momento. E isso traz para nós um significado muito profundo, que a ceia não foi um evento aleatório, ela já tinha sido determinada pelo Senhor. Por isso Jesus diz assim: esperei ansiosamente por esse momento. E a palavra do Senhor diz assim, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e ele o partiu. E ele disse: esse é meu corpo, que é partido em favor de vocês. Eu sempre lembro isso, que o pão é para ser partido com a mão, mesmo na sua casa. Porque todas as vezes que você parte o pão, ele sai assim, de uma forma, ele não sai certinho. É para que você olhe todas as manhãs e se lembre que foi desse jeito que o corpo de Jesus ficou, por sua causa, por minha causa. Então agora, nós, todos juntos, nós vamos comer do pão. Semelhantemente, depois de ceiar, ele tomou o cálice em suas mãos e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam todos dele, até que eu volte. É uma promessa do Senhor na ceia. Ele está dando uma promessa do reino de Deus, de que ele vai voltar e que um dia nós estaremos todos juntos, participando de um grande banquete ao lado do Senhor. Então agora, se você estiver com o seu familiar e quiser trocar o cálice com o seu cônjuge, com os seus filhos, esse é o momento. E em seguida, todos nós participamos e bebemos do cálice. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro.